gente, o chicote está estralando no lombo do barbudo, é isso mesmo. A Elisa Robson traz informações da delação de Hugo Carvajal, que acontece agora, com provas, em 2026, agora em fevereiro. Né? Hugo Carvajal corre contra o tempo, pois Nicolás Maduro já está cooperando com a polícia dos Estados Unidos. E preste atenção, Hugo Carvajal já tem a prisão perpétua, assim como Nicolás Maduro tem a prisão perpétua garantida já. Então, é o seguinte, o que acontece? Hugo Carvajal traz provas e o primeiro nome da lista é Luiz Inácio Lula da Silva. No caso de Nicolás Maduro, também Luiz Inácio Lula da Silva. E se for comprovado que Luiz Inácio Lula da Silva recebeu dinheiro do tráfico de droga para bancar eleições aqui no Brasil, ele arrumou um abacaxi lascado. Se for comprovado que Luiz Inácio Lula da Silva tem envolvimento com Hezbollah, Hamas, Irã e o narcotráfico, o nome de Luiz Inácio Lula da Silva pode ir para Interpol. E aí, aonde que ele tiver em solo, né, que tem algum tipo de aliança com os Estados Unidos, Lula pode ser preso. Simplesmente é uma dinamite no lombo do barbudo. Mas presta bem atenção, antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para estar se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando esse vídeo com todos os brasileiros. E agora eu vou deixar a Elisa explicar um pouquinho para você o que está acontecendo agora nesse exato momento. Ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Carvajal fala de principalmente um assunto que foi dado agora pela Fox News, eu acho que é um dia ou 2 dias atrás, que ele menciona muito a questão do Hezbollah e do Irã nessa carta, do Hamas, do Hezbollah, do Irã, de mais ou menos uns 5 ou 6 grupos terroristas, né, que estão Espera um pouquinho só, Elisa, calma o seu coração. Presta atenção, todo mundo sabe que o Lula mandou, né, o vice dele, o Alckmin, para uma reunião com esse pessoal todo. Hezbollah, Hamas, Irã. Né? Todo mundo lembra daquela foto do Alckmin sentado lá com essa galera toda. Que todos já estão mortos. Todos já foram mortos. Entendeu? O único que está vivo daquela foto é o Alckmin. Lá tinha gente do Hezbollah, do Hamas, do Irã e de outras células terroristas. Então nós já temos o Alckmin ali, entendeu? Como peça-chave, sentado do lado do pessoal do Hamas, do Irã, do Hezbollah, entendeu? E de toda aquela galerinha, tá bom? Nós já temos essa peça-chave. Agora, se for comprovado isso, o Lula se torna um narcoterrorista, que é muito pesado, né? Nós já temos aí o Lula, que é o chefe do Foro de São Paulo, o fundador do Foro de São Paulo, entendeu? E agora eu vou deixar a Elisa continuar. Dentro desse sistema de narcotráfico e também de influência em eleições presidenciais da esquerda na América Latina. Então, são informações extremamente... Espera só um minutinho também. Presta atenção, todo mundo sabe, em janeiro de 2023, janeiro ou fevereiro, não lembro exatamente a data em 2023, o Lula permitiu a entrada de 2 navios de guerra iranianos no Brasil, que atracou no Rio de Janeiro, todo mundo lembra disso aí. Ele recebeu uma ordem, a Marinha do Brasil recebeu uma ordem para não deixar atracar esses navios, pois os navios eram sancionados. Lula mandou todo mundo se lascar e deixou os navios atracar. Todo mundo lembra também, se vocês pesquisar, a aeronáutica teve uma época que comprou até um bolinho para comemorar com soldados iranianos sancionados aqui no Brasil, que era o dia do soldado iraniano. E a aeronáutica comprou com o nosso dinheiro, entendeu? Um bolinho para bater os parabéns aos soldados do Irã. É pesado o negócio, né? Importantes, até coloquei lá nas minhas redes, a Fox News deu agora que o DEA, informações extremamente importantes, até coloquei lá nas minhas redes, a Fox News deu agora que o DEA identificou essa ligação do Hezbollah com o Irã, e eu coloquei, gente, isso é verdade, isso procede, quem passou essa informação foi o Carvajal, que está lá colaborando com as autoridades norte-americanas.
Ele passou essa informação e eu posso garantir isso porque ele me escreveu essa carta, eu publiquei no meu livro. E nessa carta ele fala exato. Então, o DIA já começa a trabalhar numa aliança entre Hezbollah, Irã e Hamas, é isso? Sangue, fogo, labareda, explosão. Das norte-americanas. Ele passou essa informação e eu posso garantir isso porque ele me escreveu essa carta, eu publiquei no meu livro. E nessa carta ele fala exatamente isso. Da influência desses grupos. Essa carta fisicamente ou ela só foi entregue a você e tem que devolver? Você tem ela? Fisicamente, sim. Ah, então você tem um baita documento histórico em Sim. físico. Sim. Toda a conversa, a única condição é que ela estava sendo monitorada pelo governo americano. Então, cada pergunta e cada resposta dele, nessa conversa que eu tive agora diretamente com ele, que para mim já foi, como você disse, subir um degrau, isso foi muito importante. Uma das coisas que me chamou mais a atenção foi que ele estava muito bem informado. E ele sabe tudo o que está acontecendo no Brasil, absolutamente tudo. Ele acompanha todas as informações e principalmente... Presta atenção. Hugo Carvajal, Nicolás Maduro, né? E a Cília, esposa de Nicolás Maduro, eles não têm mais o que perder. Já perderam tudo. O que eles estão tentando fazer agora é salvar a vida deles. Para isso acontecer, eles têm que entregar para os Estados Unidos coisa boa. Eles têm que entregar para o DIA coisa boa. Eles têm que entregar coisa boa. Porque aí eles conseguem reduzir a pena deles ou até um perdão dos Estados Unidos e possa seguir a vida deles. Então, toda vez que você olha para Hugo Carvajal, Nicolás Maduro e Cília, o primeiro nome que aparece é Luiz Inácio Lula da Silva. Será que é muita coincidência? Será que é muita coincidência? Sangue, fogo, labareda, explosão. Principalmente toda a pressão que está acontecendo em relação ao secretário Marco Rubio e também Alexandre de Moraes. Queria entender também essa percepção dele, né? O que ele estava achando. E ele continua, ele insiste, né, que Lula é um criminoso como Nicolás Maduro. Vocês entenderam? Se vocês voltar um pouquinho no passado e lembrar que em 2023 Lula declara GLO. Aonde? Em comunidades? Não. No Senado? Não. Lula declarou GLO em portos e aeroportos. E a pergunta que ninguém até hoje consegue responder: por quê? Seria uma maneira de Lula facilitar alguma coisa de ir ou chegar? Se for comprovado mesmo que Lula tem um envolvimento com narcotráfico, cara, simplesmente ele não pode sair do país. Ele não pode entrar em solo americano e nem de país que tem algum tipo de negociação com os Estados Unidos. O que aconteceria com o Brasil? Sanções máximas. Porque se o Lula, entendeu, for considerado um narcotraficante, um narcoterrorista envolvido com Hamas, Hezbollah, Irã, simplesmente o Brasil ele é sancionado 100%. Não entra um Dorflex e não sai um Dorflex. Entendeu? Então, tudo isso começa a acontecer agora. Acho que dia 26 agora de fevereiro, delação de Hugo Carvajal com prova. E 17 de março, delação de Nicolás Maduro, que já não tem mais o que fazer. Ele se sente abandonado. Nicolás Maduro foi abandonado por Rússia, China, Cuba, até a própria Venezuela, por Gustavo Petro, Daniel Ortega. Simplesmente abandonaram ele. E ele sabe disso. Ele está muito bem informado. Entendeu que abandonaram ele? E ele já sabe, ó, me lasquei. Simplesmente eu vou ter que ir para uma delação premiada. E ele vai entregar. E o primeiro nome que aparece na lista dessas duas figurinhas se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fala que eles trabalharam juntos em todo esse processo aí, eleitoral, com o suporte dessas questões aí do narcotráfico, né, que patrocina o governo de Maduro, e principalmente, que foi o começo, a pergunta que eu mais queria saber, o que eu queria saber dele principalmente nesse momento, qual era a conexão entre a PDVSA e a Petrobras nessa estrutura de lavagem... A PDVSA é a Petrobras da Venezuela.
você ter uma base, só para você entender, a PDVSA é a Petrobras da Venezuela, que era usada para lavar dinheiro do tráfico de droga. Dinheiro e financiamento de campanha. Por quê? Porque ele falou que foi a PDVSA, né, que financiou, através da PDVSA, que financiou que foi o financiamento da campanha do Lula. Agora... Ele já confirma que foi a PDVSA que financiou a candidatura do Lula. Tivemos a notícia de que ele decidiu apresentar documentos e provas de que a PDVSA financiou ilegalmente a campanha de Lula no Brasil. Você está entendendo? Ele vai trazer documentos para poder provar, entendeu? Documentos, depósito bancário, documentos, para poder provar que o tráfico de droga de Nicolás Maduro, através da PDVSA, que era usada para lavar dinheiro do tráfico de droga, patrocinou as eleições de Luiz Inácio Lula da Silva. Cara, isso vai dar uma conversa, mais uma conversa. Eu quero ver, depois da delação de Hugo Carvajal, que há rumores na internet que Lula falou pro Trump, ó, eu vou, mas pelo amor de Deus, não me prenda. Você imagine, se essa delação de Hugo Carvajal já é problema, você imagine o que vai vir com a delação de Nicolás Maduro. Simplesmente o Foro de São Paulo acabou. O PT acabou. Todo mundo sabe que o Hugo Carvajal veio ao Brasil e se encontrou, né, com a Gleice Hoffmann, né? Ela providenciou para ele um avião. Eu acho que ele veio buscar um capilé aqui, um cascai. Então isso aqui, cara, isso aqui é dinamite pura. E, tipo assim, isso vai girar o mundo todo. Porque até o momento é uma matéria jornalística, né? É a delação do Hugo Carvajal. Ele vai trazer provas. Até agora é só narrativa de Hugo Carvajal. Mas a partir do momento que ele entregar provas, aí o negócio vai ficar estranho para Luiz Inácio Lula da Silva, né? Se gostou do vídeo, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Muito obrigado.